Deus através da fé. É firmamento, como você acabou de ler perfeitamente. E a fé é o que nos leva. Então, sabe, Satanás ele sempre vai tentar contra as nossas vidas. Sempre. A palavra do Senhor diz que ele milita, ele atrapalha contra nós. Os que creem. Porque a fé incomoda as trevas. A maneira que você crê incomoda as trevas. E se você crê corretamente, da maneira que a Bíblia nos ensina, crendo de todo o coração, sem duvidar, sem vacilar, sem deixar as situações tomem o lugar daquele que é só Deus. Só Ele tem esse lugar em nossas vidas. Então Satanás ele sempre vai tentar limitar isso, tentar exterminar isso. Porque quando ele consegue paralisar alguém na maneira de crer, ele domina essa pessoa. E ele dominando essa pessoa, ele causa destruição. Porque lá em João 10:10 vai dizer que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ponto de continuação. Porque Jesus diz: mas eu vim para dar vida e vida em abundância, vida completa, vida plena. Então, pode o diabo militar, pode as trevas militar, mas Deus ele sempre tem um plano a nosso respeito. E o maior plano dele foi enviar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, para impedir a ação de Satanás, para anular todo o argumento que ele tinha contra as nossas vidas, sabe? E nós precisamos ter essa memória. O vento atrapalha um pouquinho, mas dá para a gente ler. Ele diz assim: e com esse fundamento sobre nossa maneira de crer, não permitiu e não permitirá que sejamos levados por ventos de doutrina. Esses fundamentos, que fundamentos é esse, apóstolo? Do que a senhora está falando? O que nós estamos falando, a palavra de Deus. Ela precisa estar em ação. A única coisa que nos leva a salvo, a única coisa que nos garante, que nos reveste, como diz em Efésios 6, que faz toda a diferença, que conhecereis a verdade, ela nos libertará, que causa a libertação, que causa a cura, é a palavra de Deus. Sabe? A gente às vezes erramos por não conhecer. Jesus diz isso: o meu povo padece por falta do conhecimento. A falta do conhecimento de quem Ele é. Falamos também nesse canal sobre isso, algumas ministrações. A falta do conhecimento de quem Ele é, a falta do conhecimento da garantia que Ele nos deu, a falta do conhecimento de toda a sua soberania e seu poder que está em ação em nós. Porque se Jesus, antes de subir, fala: enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, e Ele estará com vocês, operando em vocês, dentro de nós é o Espírito da verdade. E o Espírito é quem? É dele, é Ele, é Jesus, é Deus agindo em nós. Então temos essa ação poderosa desse poder em nossas vidas, está em ação dentro de nós. Então o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder dele se aperfeiçoa quando a gente pensa que a gente não é, quando a gente pensa que a gente não vai conseguir. Realmente não vamos, sem Ele não conseguiremos. Mas nele o poder se aperfeiçoa, nos transformando de glória cada vez maior e semelhantes a Ele, sabe? Não deixando que a nossa fé seja estragada, não permitindo que nós sejamos levados como ventos de doutrina. E aqui em Efésios, capítulo 4, fala algo muito interessante sobre isso. Capítulo 4, verso 13. Capítulo 4, Paulo começa a dar uma instrução, sobre tudo, e ele vem falando sobre a necessidade dos apóstolos, evangelistas e tal, para a perfeição e aperfeiçoamento do corpo de Cristo. E no verso 13, ele diz assim: até que finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento do nosso Salvador, o Filho de Deus. E todos nós tornemos maduros no Senhor, sim, para que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Então não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse alguma coisa diferente, ou como habilmente mentiu para nós e fez com que a mentira soasse como verdade. Em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo, falando com a verdade,
Cristo, que é o cabeça do seu corpo, a igreja. Sob a direção dele, todo o corpo se ajusta perfeitamente, e cada um dos membros, em sua maneira particular, auxilia os outros membros, de tal modo que todo o corpo seja saudável e cresça em amor. O crescimento que Paulo está falando aqui é pela verdade. A fé, ela tem a oportunidade de crescer. Tiago vai falar sobre a perseverança, né? E a sua perseverança não está sendo provada, porque a tua fé é em provação e ela dá a oportunidade para a sua perseverança crescer. Isso faz com que a gente cresça, amadureça, avance. E Paulo está falando sobre isso aqui, sobre a verdade de Jesus Cristo. Quando essa verdade está em ação, além de nos fazer ter a nutrição que nós precisamos, ela faz com que a nossa fé se torne firme, fundada, não uma fé rasa, levada por qualquer vento de doutrina, levada por qualquer momento. Ah, chovendo não creio, ah, tá sol eu creio, ah, tem lama eu creio, ah, não tem lama eu não creio. Sabe, são essas situações que a gente às vezes traz uma ilustração para poder entendermos um pouquinho melhor. A nossa fé ela não pode ser baseada pelo momento que estamos vivendo. A nossa fé ela não pode estar fundada na ocasião. A ocasião está favorável, então eu creio. A ocasião não está favorável, então eu descreio. Não, a nossa fé ela precisa estar fundada nele, no autor da nossa existência, no autor da nossa fé, porque ele criou a fé, ele trouxe esse firmamento, ele trouxe esse fundamento para as nossas vidas. Tayane falou perfeitamente aqui. É uma construção, e nessa construção da fé, ele abriu uma sapata tão profunda que não consegue ver o seu fundo. E dentro dela está todo o firmamento dele, que é o cimento que vem da verdade, que é o concreto que vem da palavra. E esse firmamento nada vai conseguir quebrar. Sabe aquela construção que vem vendaval, que vem enchente? Mateus fala sobre isso. Você que está sendo construído na rocha, que é Jesus, pode vir a tempestade que vier, vai vir enchente, vai vir terremoto, mas você está fundado na rocha. Se você está firmado na rocha, a sua casa permanecerá. Mas se você está firmando a sua casa no monte de areia, quando vier enchente, quando vier um momento ruim, essa casa cairá fazendo barulho medonho, diz a palavra. Estrondoso. Por que fará esse barulho? Porque o Satanás, quando ele entra, ele vem para envergonhar, ele vem para destruir, ele vem para anunciar que ele vê. Jesus vem, constrói, prepara, e quando a casa está em excelência, ele brilha com a luz de uma manhã, dizendo: eu sou a luz que veio para brilhar no meio das trevas, para abolir qualquer escuridão. Nós estávamos vivendo um reino de escuridão. Nós vivíamos debaixo dessas casas sendo construídas num monte de inverdade, num monte de coisas não sólidas, num monte de coisas não fundadas, sabe? Vinha tempestade, a gente caía. Vinha um momento ruim, a gente despedaçava, fazendo barulho, trazendo vergonha, trazendo calamidades. Mas hoje nós estamos fundados e firmados em Jesus, porque cremos nele. E hoje a luz que brilha sobre essa casa que está sendo construída nele, brilha destruindo completamente as trevas e atraindo aqueles que estão perdidos. Entende isso? A fé é isso. Ela precisa ter esse fundamento, ela precisa ter esse firmamento poderoso no Senhor. E que possamos, nesse final de ano, nesse último dia, nessa última noite desse ano, ter essa convicção, ter essa certeza. Ah, mas eu ainda não tenho essa convicção. Estamos te convidando a ter. Estamos te convidando a viver. Porque Jesus não veio só para que a gente tivesse a manifestação das coisas que Ele conquistou para nós, que já são maravilhosas. Mas Ele veio para que a gente vivesse. Ele não quer que a gente vive de experiência só. Ele quer que nós vivemos dele, de quem Ele é, de como Ele é. Essa pessoa em nós, sabe? Em ação em nós. É isso que Ele está convidando todos a viver. Eu vou te dizer, eu não é ter lançado nisso não. Eu quero mais, você quer. Se você já se lançou, amém. Se você já se lançou, vem, porque é maravilhoso demais. Não, Tayane. É tu que quer.
E continuando falando sobre a fé, né? A fé ela se liga muito na esperança, certo? Então, a fé é a esperança daquilo que a gente às vezes a gente espera acontecer, né? Ou então a gente nem acredita mais que vai acontecer. Esse ano eu tive a prova disso. Eu vivi um momento, um sonho, realizei um sonho no qual eu achava que eu não iria realizar mais, no qual eu achei que eu nunca mais iria viver. Um sonho que o inimigo foi tão sujo que tirou de dentro do meu coração. Mas o Pai, ele cuida da gente em detalhes, que ele deixou aquela esperança, mesmo sendo escondida pela desconfiança, né, pelo medo, pelos anseios que o inimigo queria colocar dentro do meu coração. O Pai deixou essa esperança dentro do meu coração. Então, a fé, né, se liga muito à esperança, né, do que vai acontecer, e às vezes a gente espera aquilo, a gente confia naquilo, a gente está esperando aquilo, não ansiosos. A gente está esperando aquele momento que cremos que tudo tem o seu tempo e o tempo de Deus, né? E cremos que esperamos por aquilo que está ocorrendo, e às vezes esperamos por coisas que nem pensamos que iria acontecer. Eu queria ler em Romanos 5:1-6, que diz assim: portanto, agora, desde que fomos declarados justamente de Deus pela fé, podemos ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois devido à nossa fé, Ele nos colocou nesse lugar de mais alto privilégio, onde agora nos encontramos e nos levamos a essa graça na qual agora estamos firmes e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante de sofrimentos, sabendo que os sofrimentos produzem paciência, e a paciência desenvolve em nós a força de caráter, e a força de caráter desenvolve em nós a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Quando estamos totalmente desanimados, desamparados, Cristo veio na hora certa e nos morreu pelos nossos pecados. Aí eu botei assim, em Mateus, diz que o seu nome será a esperança de todos. E em Romanos só confirma que Jesus é a nossa esperança. Ele nunca vai nos desamparar e nunca nos decepcionar em momento nenhum em nossas vidas. Jamais. Esse é o nosso Deus. Ele jamais ele causa isso. Pelo contrário, tudo que ele faz é perfeito, né? A palavra do Senhor diz em Romanos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então tudo que é bom, perfeito e agradável vem a partir dele para nós, é o que ele tem para cada um de nós, né? E aí, falando também sobre um pouquinho sobre isso, quando a gente tem essa fé firmada, ela vem a esperança, ela vem a confiança, que nos leva a confiarmos de todo o nosso coração, pois com a fé firmada gera uma confiança completamente firmada, e essa confiança não é fundada em qualquer coisa, ela é fundada nas verdades desse Deus maravilhoso, que faz tudo por amor a nós. Ele faz tudo por amor a nós. Ele conquistou em seu Filho todas as coisas para que nós vivêssemos, cada uma delas. Não uma promessa feita por homens, e sim por um Deus que de total maneira e de todas as formas é fiel à sua palavra. E por ser fiel à sua palavra, Ele enviou essa palavra a nós, seus filhos, porque Ele cumpre com seus princípios.
todas essas coisas. Quando ela falou em Romanos 5 revela essa grandeza desse Deus Todo-Poderoso, de nos fazer participantes da glória dele, participantes da presença dele. Mas para participar da presença dele, nós também precisamos participar de tudo que vai desafiar a nossa fé, de tudo que vai desafiar a nossa crença, a nossa confiança, sabe? Nós precisamos disso, nós precisamos ser forjados, ser preparados, sabe? São coisas grandes demais. Às vezes nós queremos tudo que ele tem. Ah, se Deus tem isso tudo mesmo, então por que ele não faz? Porque primeiro ele precisa nos preparar, primeiro ele precisa nos forjar, senão não vamos saber lidar com tantas coisas. Se hoje cada um de nós recebesse tudo na herança, onde nos tornássemos milionário, o que você faria com essa herança? Muitos não saberiam nem como começar a gastar, né? Outros enfiariam o pé no jaco, gastaria em menos de um ano tudo e ficaria como? Sem o que tem, dependendo de novo de outras coisas, dependendo de... E aí todo mundo vivendo questionamento: o que você fez com essa herança tão grande? Meu Deus, mas era muito dinheiro. Então Deus, ele tem uma herança muito maior do que a herança de ouro e prata, muito maior do que qualquer dinheiro. É a herança da vida eterna, é a herança da presença dele, é a herança de tudo que o Filho dele conquistou por nos amar, se tornou maldito para que nós fôssemos benditos, se tornou o que mais próprio da face da terra, que era da terra, que era nós, ele se tornou para que hoje nós pudéssemos ser o melhor dessa terra, sabe? Ele nos amou dessa maneira. Então há uma herança que ele tem que nos preparar, porque senão não vamos saber lidar com ela. Vamos desperdiçar, vamos desprezar. Não podemos fazer isso. Então há um processo de preparo, sabe? Há um processo, por isso que em Romanos Paulo fala muito bem sobre isso. Nós fomos convidados a participar com ele, mas também somos convidados também, porque em cada processo que o Romanos está falando, capítulo 5, está dizendo: ó, vai ser maior isso aqui, vai aperfeiçoar isso daqui, vai te preparar nisso aqui. Então os processos da vida, existem dois tipos de processos, nós também já ministramos nisso, nesse canal. Há o processo da vida e há o processo da morte. O processo da vida é o processo que vem de Deus, o processo da morte é o que nós escolhemos. E muitas das vezes nós escolhemos algo errado, decisões erradas, atitudes erradas, e ao invés de nos aproximarmos dele, nos afasta dele. Sendo que Cristo veio para que nós estivéssemos nele, nos aproximássemos dele, né? Em Deuteronômio capítulo 7, verso 9, fala algo interessante também sobre isso. Eu gostaria que você, se não puder abrir, anotasse. Porque em todo momento que vier a crise, você precisa de ter armas para lutar. E como diz Paulo, as armas que nós temos são armas que destroem com todo o conceito e com toda a armadilha das trevas. Não são armas humanas, são armas da palavra de Deus, sabe? E capítulo 7 de Deuteronômio, verso 9, diz assim: procure entender, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus fiel, que por 1000 gerações mantém a aliança e a misericórdia com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Olha que Moisés está dizendo: ei, procure entender. Vocês precisam entender que Deus é Deus. Por 1000 gerações, de geração em geração, Ele é Deus, imutável Deus, infalível Deus. E Ele é o Deus que protege e age a nosso favor, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. E em Salmos 68, verso 19, também diz algo muito interessante. Salmo 68, verso 19 diz assim: louvado seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que dia e noite, que dia a dia leva a nossa carga. O nosso Deus tem o poder para nos livrar. Ele é o soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte. Oh, aleluia! Dia e noite é outro versículo, é dia a dia. Ele é aquele que leva
Mateus 11 vai dizer: aquele que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim. A Bíblia, ela fala por si só e ela explica a si só. Ela não precisa ser explicada, ela é toda só uma coisa. A gente está lendo a Bíblia declarando isso, mas lá em Mateus também dá essa declaração, porque Jesus fala isso. Jesus vira e fala: ei, você que está cansado e sobrecarregados, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Sabe? Leva o meu peso, a minha carga que é leve, e meu ensino é suave. Sabe? Ele quer cuidar de nós, porque Ele é Deus que cuida de nós, infalível. Sabe? Ele nunca vai falhar, nunca falhou. De geração em geração Ele é Deus. Tudo que Ele quer é que nós confiamos nele, depositamos nele toda a nossa confiança, nos entregamos para viver isso. É isso que nós queremos dizer nessa noite, no dia 31 de dezembro, sabe? 2022 está indo. Oh, aleluia, passou. Talvez, quando você vai fazer a sua reflexão no seu ano, assim como eu trouxe para a igreja, a gente vai fazer uma reflexão do que a gente viveu com Deus. Será que nós não nos entregamos o suficiente? Será que nós não nos depositamos o suficiente? Será que nos abrimos, procuramos, vivemos? Ou não, agora não é a hora de se sentir culpado, agora é a hora de sacudir a poeira e se preparar, porque 2023 está aí, gente. Daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, ele chega e vai ser um novo ano, onde você vai ter a oportunidade de acertar, onde você vai ter a oportunidade de firmar sua fé, de confiar, de se entregar e de viver tudo que ele tem para você, não, Tayane? E eu já lembro Hebreus 10:35, que diz assim: haja o que houver, não deixem desfalecer a sua confiança no Senhor. Lembre-se que vocês serão ricamente recompensados. E em 1 João 5:1 diz assim: todo aquele que crê em Jesus é o Cristo, são filhos de Deus. E todos os que amam o Pai amam também o seu Filho. E esse amor nos dá a confiança. Esse amor é que nos dá a confiança de que momento nenhum estamos despreparados, momento nenhum estamos sozinhos, em momento nenhum estamos só. Eu li uma passagem que ele fala que nos deu por meio do Espírito Santo, né, Romanos, né? Que nos deu por meio do Espírito Santo. Ou seja, ele nos deu o Espírito Santo para não deixar só. E Lucas também fala sobre isso, que ele deu o Espírito Santo em momento nenhum para não estarmos só. E às vezes a gente olha, a gente está numa situação, numa provação, no meio de um processo, que a gente olha para o lado, olha para o outro e não confiamos. A gente é com medo, às vezes achamos que estamos sozinhos, achamos que às vezes até confiamos em pessoas que não devemos confiar. Confiamos, desabafamos com pessoas assim, aleatórias, pessoas que não conhecem nada da palavra. Confiamos em pessoas que talvez vão nos dar conselhos errados sobre determinados assuntos, sobre vários assuntos da nossa vida. Confiamos em situações que nos levam para viver coisas erradas e esquecemos de confiar no nosso Senhor, no nosso Criador e no Espírito Santo, que Ele nos deixou conosco para não estar só. E precisamos confiar mais nele, colocar mais a nossa dependência nele, a nossa confiança totalmente nele. Acreditar que somente nele teremos a resposta das nossas dúvidas, as respostas dos nossos anseios, todas as respostas que temos medo, que preocupam, que às vezes a gente passa noite sem dormir, porque ficamos pensando naquilo ou deixamos os pensamentos nos levar e esquecemos que temos um Espírito ao nosso lado, um Consolador ao nosso lado, que está
de todas as coisas que estão no coração. Mas o pai, ele precisa ouvir a voz do seu filho. O pai, ele precisa ouvir do seu filho o que ele precisa. O pai sabe. A Fê sabe que ela é mãe. Eu não sou mãe, mas a Fê é mãe. Ela sabe o que é a Duda, o que é o Matheus, o que é a Ana, o que é a Amanda. Está passando, às vezes ela sabe o que eles precisam, mas às vezes ela deixa eles falarem. Porque os pais precisam ouvir os filhos a necessidade. E o que 2022 me ensinou foi que o meu pai, o meu Abba, o meu Deus, me ensinou que ele precisa ouvir mais da minha voz. Ele precisa ouvir de mim, sua filha, o que eu necessito. Por mais que ele conheça o meu coração, por mais que eu confie nele, por mais que eu saiba que ele vai fazer tudo bom, perfeito e agradável na minha vida, ele precisa ouvir o que o meu coração está necessitando no momento. Por mais que ele saiba, ele precisa. Isso é uma realidade. E ele vai dizer em Jeremias 29, isso, verso 12 diante. Buscai ele, e ele se deixará se agachar. Sabe? Ele quer isso, ele quer que a gente busque ele quer se revelar a nós. Ele diz também para Jeremias que quando Jeremias buscar, ele vai anunciar coisas grandes e incontáveis, coisas que ninguém viu, ninguém ouviu. Então o Senhor está convidando o seu povo, ele não está escondido do seu povo, ele não está ausente do seu povo, ele está presente, ele quer se revelar, sabe? Confiar em ele, entender isso, é saber, por mais lá está num leito de hospital, está enfrentando um momento difícil, delicado, né? A saúde não está boa, os laudos vêm cada um mais difícil que o outro. Gente, o tempo de cada um nessa terra está determinado. Uma vez numa conferência de mulheres da Família da Fé, a pastora Deise, ela fez uma decoração toda numa corda, né? E essa corda simbolizava o tempo da terra, e que era um pedaço mais curto, e o maior era a nossa eternidade. Então aqui na terra o tempo é muito curto, nós não sabemos em quanto tempo e até quando estaremos. Então não sabemos quem vai permanecer, quem vai permanecer. Então de que maneira a gente pode fazer? Confiando em Deus, entregando para Deus. Está no leito do hospital, mas quem determina a vida é Deus, quem determina o tempo é Deus, quem determina a cura é Deus. Então o médico é bom, Deus deu inteligência para o médico, Deus deu o dom para o médico, mas quem determina é Ele, o Senhor. Então nós precisamos entregar para Ele nesse momento delicado. Famílias vivendo falências, separações, divórcios, né? Filhos cada dia mais difícil, mais complicado, desde a adolescência, na verdade desde a infância, né? Cada fase que os nossos filhos passam são períodos e fases difíceis. Tudo isso, a lei do ataque, a lei da angústia, né? O que está sendo estabelecido, os momentos difíceis, o financeiro, são tantas lutas que ou a gente confia no Senhor, ou a gente confia. Não tem, nosso braço não suporta, a nossa mentalidade não suporta. Chega uma hora que dá um surto, tudo é curto, essa é a verdade, e vai explodir, né? E aí, na continuidade, ter essa confiança depositada nele e não andar preocupado nem ansioso, é saber que ele sempre está agindo profundamente em nosso favor. Sabe, no meio disso tudo, a confiança me faz andar dessa maneira. Passamos por situações, porque aqui ninguém está lendo o que está falando. Cada um está falando algo que não só foi revelado, mas de experiência própria. Porque a gente não tem que subir no púlpito ou ir para uma palestra, ou chegar na frente de uma tela e falar coisas que não vivemos. Todos nós aqui, inclusive Bruna, que não está presente, mas também ela tem muito a falar, né, em breve, em nome de Jesus. Mas todos nós aqui passamos por experiência.
E quando o Senhor colocou no meu coração e acendeu no coração delas esse canal, foi por isso, sabe? Paramos por um tempo que foi necessário uma parada, amadurecer o projeto, entregar mais ainda para Deus. E agora estamos retornando no dia 31 de 2022, para muitas coisas que vem em 2023 aí. Mas por quê? Porque é necessário a gente ouvir a instrução, confiar no instrutor, sabe? Entender que o dono da nossa vida é quem conduz cada passo que vamos dar, cada palavra que vamos dar, a experiência que todas nós vivemos com Ele. Porque Paulo diz assim, ó, vocês vão viver a perfeita, agradável e amável e poderosa, e tudo que ela é, que é a vontade de Deus, não é só boa, perfeita e agradável, ela é imensa, ela tem nesse bom, perfeito e agradável, entra um monte de coisa junto, de experiência própria. Então nós vamos ter experiência. Então nós estamos compartilhando com vocês, nessa noite, um pouquinho da nossa experiência, para incentivar você a crer, para incentivar você a não parar, para dizer para você que é possível. Está difícil, mas é possível, é possível. E Mateus, capítulo 6, verso 25, é um dos versículos também que nós falamos muito aqui na IGAP. Capítulo 6, verso 25, vamos ler, diz assim: portanto, minha palavra é a seguinte: não fiquem preocupados a respeito de coisas como a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Olhem os passarinhos do céu, eles não se preocupam com a comida, eles não precisam semear, nem colher ou guardar a comida em depósitos, pois o Pai Celeste os alimenta. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Será que com todas as preocupações juntas poderão acrescentar um único momento à vida de vocês? E por que ficar preocupado com a roupa? Olhem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. No entanto, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus cuida tão maravilhosamente das flores, que hoje estão aqui e amanhã já desaparecem, será que Ele não vai com toda a certeza cuidar de vocês? Gente de pequena fé. Portanto, não se preocupem de forma alguma com a necessidade de comida ou bebida ou com a roupa. Não sejam como os pagãos, pois eles é que têm intenso interesse nessas coisas. Mas o Pai Celeste sabe muito bem que vocês precisam delas. Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas essas coisas. Portanto, não fiquem preocupados com o dia da manhã. Deus cuidará do dia da manhã para vocês também. Já é suficiente a carga de cada dia. Sabe, esse capítulo se encaixa perfeitamente com tudo que nós estamos falando aqui. Por que andar preocupado? Por que andar ansioso? Por que ter medo? Se eu conheço quem eu sigo, então meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu tenho conhecimento ou estou tendo conhecimento de quem Ele é, do seu poder e da sua grandeza, por que então eu vou deixar a preocupação de dominar, o medo de dominar, a ansiedade de dominar, me tirando do foco? Porque em primeiro lugar o reino dos céus, Jesus fala no finalzinho, em primeiro lugar o reino, em primeiro lugar Ele. O resto Ele vai acrescentar. Ele sabe, como o Pai falou muito bem, Ele sabe as nossas necessidades, Ele só quer que a gente entregue para Ele, mais nada. Ele não quer que a gente entregue e fique contando os dias, os minutos, as horas. Ele quer que nós oferecemos a Ele, entregue para Ele. Olha, Senhor, eu estou precisando disso, está acontecendo isso, preciso do Senhor aqui, preciso da sua ação aqui, e descanse, porque Ele fará. E no momento desse descanso, não é ficar parado olhando para o teto, não, é adorando, é estudando, é lendo a palavra, é buscando, é dançando, é
torcendo pelo que está por vir, mesmo que ainda não tenha vindo, mesmo que ainda não tenha acontecido, sabe? É saber de toda certeza que Ele já está fazendo, porque confiamos nele. E Jeremias também, Jeremias capítulo 17, verso 7, fala também algo muito forte. Jeremias capítulo 17, verso 7 diz assim: mas o homem que confia no Senhor, que colocou no Senhor toda a sua esperança, esse sim é muito feliz, a sua vida é cheia de bênçãos. Ele será como uma árvore plantada à beira de um rio, as suas raízes entram profundamente na terra, em direção à água. Por isso, ele não se incomodará com o calor, e suas folhas continuam sempre verdes, mesmo no tempo da seca. Ele não fica ansioso, nem deixa de produzir seu fruto. Nós confiamos no Senhor, e isso se encaixa com o que Mateus está dizendo. Nós precisamos descansar nele e entregar para ele, porque é ele que trabalha em nosso favor. O que adianta? Será que tudo que nós já fizemos e tudo que nós estamos fazendo vai mudar alguma coisa? Temos capacidade para isso? Não, nós não temos, mas nele nós temos. Com a ação dele nós podemos. Então é ele, é dedicar a ele toda a confiança, sabe? 2022 está indo, 2023 se inicia, então que possamos ter uma confiança mais firmada, uma fé mais equilibrada, uma esperança mais feita nele, porque coisas grandes estão por vir. Eu espero que você esteja pronto para receber o que o Pai tem preparado para você, não está aí, né? Então, a Bela, ela faz uns terminhos assim, sabe? A gente, ela entrega e deixa fluir, né? Só nós sabemos. Enfim, ela vai lá, taca pra gente e a gente fica, meu Deus. Aí ela pegou um tema aqui, foi sobre entrega. Eu fiquei lá em casa, fiquei com café, foi de madrugada. Eu fiquei, gente, entrega. Tá. O que eu entreguei a Deus esse ano, 2022?